Olá, meus amores do quarto ano. Vamos hoje para mais uma viagem no mundo da história, né? Porque a história é isso, é voltar um pouquinho ao passado para poder compreender o nosso presente, né? E sabemos que nós estamos sempre fazendo história, que nossa história vai fazer parte no futuro das outras gerações. Bom, vamos falar sobre a formação do nosso povo, do povo brasileiro, né? Que teve início lá quando os portugueses vieram para cá para colonizar, né? Então nós tivemos, quem é que já estava aqui mesmo no Brasil, na nossa pátria? O indígena, né? Aí veio o que é o povo indígena, depois veio os brancos, que são os europeus, e depois os negros africanos, né? Vamos conhecer como foi esse processo? Bom, observem bem aqui essa imagem. Direitinho, 1, 2 e 3. Vocês podem ver que, vocês perceberam que na primeira imagem, nós podemos ver que se caracteriza do povo negro, né, da África. Aqui, o pessoal asiático da pele mais amarela, são conhecidos como os amarelos, né, são os dos japoneses, também chineses também. E o nosso? Eita, pronto, o nosso é uma mistura. O nosso é uma mistura de tudo isso aqui, né? Além dos brancos, dos negros, dos brancos europeus, vieram os negros africanos, né? E quem já estava aqui, que era quem? Os indígenas, né? Então, o nosso Brasil é uma riqueza de etnias, né? E o que é etnias? Etnias são grupos, né? Que têm o mesmo costume e as mesmas características. Eu me pareço, eu sou igual a eles fisicamente? Não, né? Porque e nem eles são iguais, né? Na aparência, porque nós somos essa mistura. Então, nosso Brasil é uma riqueza de misturas de etnias, certo? Então, vamos ver agora para a questão dos imigrantes, né? Que são essas pessoas que vieram de lá do outro lado do continente para vir para cá. Vieram os árabes, vieram os japoneses, vieram africanos, vieram italianos, vieram os portugueses e vieram os espanhóis, né? Então, nosso Brasil hoje, devido a nós sermos colonizados pelos portugueses, nós falamos que língua? A língua portuguesa. Se nós fôssemos colonizados pelos espanhóis, nós estaríamos hoje falando a língua espanhola. Se nós fôssemos colonizados pelos ingleses, nós hoje estaríamos falando inglês. Mas quem nos colonizou foi quem? Os portugueses. Então, nossa língua é a língua portuguesa, justamente porque nós herdamos isso deles. Mas, se de repente nós não tivesse ninguém aqui, não tivesse chegado ninguém daqui do outro continente, nós falaríamos que língua? Se já tinha aqui, eram os índios. Nós iríamos falar, nossa língua seria a Tupi-Guarani, devido a ser a língua dos indígenas, certo? Bom, então a Pro colocou aqui vários grupos, vários imigrantes que vieram tentar a vida aqui no Brasil, né? Sendo que os negros tiveram a vida mais sofrida, os africanos, que eu vou explicar por quê. Mas antes, vamos falar das riquezas que eles trouxeram. Vamos ver aqui na próxima imagem as riquezas herdadas por essas pessoas, né? Nós temos o frevo, o acarajé. Ah, não, aqui o bolinho de bacalhau. Pareceu acarajé. O bolinho de bacalhau, que foi uma culinária, uma gastronomia dos portugueses. Mas se eu tivesse colocado aqui o acarajé, seria uma gastronomia o quê? Africana, né? Bom, a dança aqui, a capoeira, africana. O azeite, o hábito do azeite, vocês sabiam, né? Vocês sabiam que o azeite ele vem de lá de Portugal? Por quê? É produzido lá. Então, e trouxeram para aqui. Nós temos esse hábito de colocar o azeite na nossa comida, na nossa alimentação, devido a herança deles, então o azeite e aqui a feijoada, os africanos, né? Porque os africanos eles faziam que a feijoada com os restos que sobravam da comida dos senhores deles. Então,
pé de porco, orelha de porco e tudo mais, ela juntava tudo, colocava no feijão e foi dada origem à feijoada, né? Com essa comida tão rica pra gente. Pronto, a senhora não colocou aí dos índios. Ah, os índios, até na língua, em certas palavrinhas, nós temos a cultura do índio. Por exemplo, a palavra jacaré. Jacaré é uma palavra de origem indígena. A palavra guaraná, indígena. A palavra, vamos dizer assim, goiaba, também, né? E outras mais. O hábito de tomar banho em rio. Quem foi que nos deu? O índio. Dormir em rede. O índio. Então, tudo isso foi herança desses nossos antepassados. Agora, na próxima imagem, nós vamos falar agora sobre essa formação. Como aconteceu? Bom, não aconteceu de maneira tão legal assim. Por quê? Primeiro, esse pessoal aqui, chamado de indígenas, né? De índios, eles, ao chegarem os portugueses e tudo, tentar colonizar, tentaram escravizar os índios, mas não conseguiram, né? Então, o nosso povo é formado justamente pela mistura do índio, né? Do europeu e do africano. Bom, então, nem sempre foi fácil. Vou explicar agora na próxima imagem por quê. Bom, a luta, né? Tiveram muitas lutas, muitos índios. Hoje era para a gente ter uma boa quantidade de indígenas. Mas, devido a os índios não quererem ser colonizados, nem ter suas terras tomadas, houve muitas guerras, muitas lutas. Então, muitos índios acabaram morrendo. Outros por meio de violência, ou porque pegaram doenças, viroses, né? Vírus que o corpo deles não estavam acostumados a ter essas doenças trazidas pelos europeus e acabavam morrendo. Então, o corpo não estava preparado a receber aquelas doenças e acabavam morrendo. Bom, então, acabou que os europeus não conseguiram dominar os índios. Então, teve, como a Pro falou, muitas lutas, muitas guerras e tudo mais. E era muito trabalhoso esse processo. Então, o que foi que eles já fizeram? Eles foram para a comercialização dos escravos. Então, lá na África vieram, vamos ver agora os escravos, como é que eles chegaram aqui, né? Lá na África, né? Eles vieram nesses navios chamados de navios negreiros. Olha as condições que eles vinham, né? Acabavam sendo violentados, maltratados, até fome e outros castigos bem severos. Então, os portugueses foram lá na África e trouxeram esses negros africanos para trabalhar como escravos, porque para escravizar os índios era mais trabalhoso. Então, só que depois que os negros começaram, os africanos, os índios, começaram a ser livres, né? Ou não, eles começaram a se interagir também. Vamos ver agora aqui como foi essa formação. Como é que deu essa mistura? Então, quando dá o branco com o indígena, forma mameluco ou caboclo. Vamos lembrar? Branco mais indígena, mameluco ou caboclo. Quando dá a mistura de branco com negro, forma o mulato. Como é? Mulato. E o negro com o indígena fica cafuso. Então, lembre dessas misturas e do resultado dessas misturas, que hoje somos nós, né? Nós somos isso aqui, a mistura disso tudo aí. Bom, então, gente, finalizamos hoje. Vou deixar aqui uma mensagenzinha para vocês sobre essa formação. Índios, negros, orientais, brancos, Brasil, um país de todos, né? Então, assim, nós não devemos ter esse preconceito, né? Seja qual for a etnia, seja branco, seja negro, seja índio, seja
asiático, amarelo e tudo mais. Então, assim, nós todos somos iguais, né? Então, um beijo, até a próxima aula e, ó, fiquem com Deus.